vamos começar entendendo, né, o que de fato é o treino de endurance. Primeiro vamos falar do que ele não é. A gente ouve muito falar, vamos fazer um treino cardiorrespiratório, um treino cardio. O mais comum que a gente ouve é vamos fazer um treino aeróbio. Então a primeira coisa que não é isso. Não existe, na verdade até existe, treino aeróbio. Qual que é o treino aeróbio? 99,99% de todos os treinos. Por quê? Aeróbio não é treino. Aeróbio é um metabolismo. Então a gente lá na graduação a gente aprende, né, as vias metabólicas. Então a gente tem um metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio lático e o metabolismo anaeróbio alático. Então aeróbio não é treino. Deu uma queda aqui. Voltou. Então, vamos lá. Então, retomando. Aeróbio não é treino. Aeróbio é metabolismo. Nesse sentido, o que é o treino? Seria o treino de endurance. Endurance é um termo que vem do inglês, que significa resistência. Então, a tradução literal do treino seria treino de resistência, certo? A gente pode chamar de uma maneira mais fisiológica, até a gente encontra na literatura, chamando de treino cardiorrespiratório. Beleza, Garcia, entendi que não é aeróbio, mas o que é o treino cardiorrespiratório? É todo aquele treino que denote resistência, então denota uma quantidade, exige uma quantidade grande de movimentos cíclicos comumente, que mobilizam grandes grupos musculares em atividades rítmicas. Exemplos: correr na esteira, pedalar na bike, fazer polichinelo, fazer elíptico, corda naval e por aí vai. Então, basicamente, o treino cardiorrespiratório, o treino de endurance, o treino de resistência e não o treino aeróbio, é isso daí. É o treino que a gente faz para melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Joia? Então já esclarecemos o que não é treino de endurance, já tiramos aí essa confusão, né, entre aeróbio e treino de endurance, já falamos o que de fato é, e agora a gente vai falar por que é tão importante a gente falar de treino de endurance. O treino de endurance, o treino cardiorrespiratório, a principal adaptação no corpo que ela visa é a melhora da aptidão cardiorrespiratória, é a melhora da capacidade de exercício. E isso a gente mensura tanto pelo volume máximo de oxigênio, a capacidade máxima que o nosso organismo tem. E aí dessa maneira bem didática, né? Nosso corpo ele é predominantemente aeróbio. A gente precisa de oxigênio o tempo todo. Então, se a gente for para uma sala, vedar aquela sala, em dado momento, a gente vai morrer, né? Mas por que a gente vai morrer? Porque a sala foi fechada? Não, porque o oxigênio que tem ali dentro daquela sala, ele vai acabando porque a gente vai consumindo aquilo nos processos energéticos. E aí, em dado momento, se a gente não tem oxigênio, a nível celular, a gente começa a não produzir energia e a gente vai morrer. Boa noite, Reinaldo. Forte abraço. E aí, nesse aspecto, né, a gente sempre tem essa exigência de captar pelo sistema respiratório, de transportar pelo coração, veias e artérias, e de metabolizar, de utilizar esse oxigênio como fonte de energia. Então, quando eu falo do consumo máximo de oxigênio, do VO2 máximo, eu estou falando da minha capacidade máxima de captar, transportar e metabolizar o oxigênio em determinada exigência muscular. Joia?
Então, compreendido isso, a gente precisa entender o quê? Vamos imaginar duas situações. Vamos imaginar um sujeito que tem uma boa aptidão cardiorrespiratória, um alto VO2, e um sujeito com uma baixa aptidão cardiorrespiratória, com um VO2 baixo. E aí a gente coloca eles numa esteira, né? E aí, para tirar as desculpas de individualidade biológica, são dois irmãos que moram na mesma casa, comem a mesma coisa, são irmãos gêmeos, andam colados o tempo todo. Só que um tem uma boa aptidão cardiorrespiratória e o outro não. E aí a gente coloca eles dois na esteira. E aí a cada 1 minuto a gente vai aumentando essa velocidade. A gente vai progredindo, progredindo. E aí nesse sentido, em dado momento, o irmão que tem uma aptidão cardiorrespiratória mais baixa, ele chega ali, vou dar um exemplo. Ele chega ali nos 7 km por hora e diz, eu não aguento mais. Enquanto que o irmão que tem uma aptidão cardiorrespiratória mais elevada, ele chega a 8, 9, a 10, a 11 km por hora e ele cansa, certo? O que é que quer dizer essa diferença da velocidade que eles conseguiram chegar até cansar? Esse volume máximo de oxigênio, ele representa a capacidade máxima, recapitulando, de captar, transportar e utilizar o oxigênio como fonte de energia. Então, o irmão que cansou em 7 km por hora, a capacidade máxima dele foi de 7 km por hora, de fazer essa captação, transporte e utilização de oxigênio. Entretanto, o outro irmão que tinha uma aptidão cardiorrespiratória melhor, ele conseguiu ir mais longe, certo? Então, a gente já entende o quê? Que o VO2 máximo, que o volume máximo de oxigênio, que a capacidade máxima de consumo de oxigênio, ela vai fazer com que eu chegue em intensidades, né? Tenha exigências, tenha capacidade de exercício mais elevada. Garcia, por que isso é importante? Todos vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, se vocês são praticantes de exercício e chegam numa academia e diz, eu quero saúde e qualidade de vida. Ou se vocês são profissionais de educação física e orientam exercícios em academia, e vocês recebem clientes, né, que dizem isso, eu quero saúde e qualidade de vida. Existem 4 valências básicas para a saúde e qualidade de vida. Quais são essas 4 valências? Força muscular, flexibilidade, composição corporal e aptidão cardiorrespiratória. Então, todo mundo que chega numa academia hoje diz assim, eu quero saúde, quero qualidade de vida. Todas essas pessoas precisam ter na composição do seu treino um treino de endurance, um treino cardiorrespiratório. Beleza? E a gente precisa saber como prescrever isso. Por quê? Qual seria aí o maior benefício de ter uma aptidão cardiorrespiratória elevada? Qual que seria o maior benefício nesse sentido? Tem um estudo bem interessante, né? Inclusive ele foi tema de uma postagem que eu fiz recentemente, que é um estudo que acompanha uma população por 14 anos. E aí no início desse estudo é feito ali um levantamento, testes de aptidão cardiorrespiratória, testes de capacidade de exercício. E essas pessoas são divididas, lá na estratificação do estudo, eles usam a unidade de medida de METs. O que é o MET? É o equivalente metabólico. É tipo quilômetro por hora. É uma unidade de medida que equivale 3,5 ml quilo por minuto de oxigênio. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma atividade física, um exercício que demande 1 MET, é um exercício que vai exigir com que o teu organismo seja capaz de captar, transportar e metabolizar e utilizar 3,5 ml de oxigênio para cada quilo de massa corporal que você tem por minuto. Ficou complicado? Vamos simplificar. Nesse estudo,
eles fazem testes, colocando o pessoal ali numa esteira, né, fazendo um teste máximo, e eles estratificam em 3 categorias. Pessoas que têm uma aptidão cardiorrespiratória, uma capacidade de exercício baixa, pessoas que têm uma aptidão cardiorrespiratória regular, seria ali a média, e pessoas que têm uma boa aptidão cardiorrespiratória. O estudo ele estratifica nessas 3 condições. E aí o que é uma pessoa que tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória? Eram as pessoas que cansavam em um teste progressivo, eram as pessoas que fadigavam em uma situação de que eles não conseguiam chegar até uma exigência de 17,5 ml quilo por minuto. O que é isso? Essas pessoas tinham um VO2 tão baixo, uma aptidão cardiorrespiratória tão baixa, que a capacidade máxima delas de captar, transportar e metabolizar não chegava nem a 17,5 ml de oxigênio por quilo de massa corporal por minuto. É menos do que aquele copinho de café que a gente toma. É pouca coisa, muito pouca a aptidão, então é bem baixa. As pessoas que eram classificadas como uma aptidão cardiorrespiratória regular na média, faziam um teste de esforço e essas pessoas cansavam em uma intensidade, em uma zona de esforço que equivalia a um VO2 máximo de 17,5 ml de oxigênio por quilo de massa corporal por minuto, até ali mais ou menos 28 ml de oxigênio por quilo por minuto. E a galera que tinha uma boa aptidão cardiorrespiratória era acima disso, certo? Então a gente tem essa estratificação. Beleza, Garcia, eu entendi que o estudo separou quem tinha uma baixa aptidão cardiorrespiratória, quem tinha uma aptidão regular na média e quem tinha uma boa aptidão cardiorrespiratória. E eu também entendi que quem entra na academia, né, e chega lá na anamnese, na primeira avaliação, e fala assim, eu quero saúde e qualidade de vida. E eu entendi que quem precisa disso, né, quem almeja isso, tem que fazer treino de endurance. Mas e aí, o que é que impacta eu ter uma baixa, uma regular ou uma boa aptidão cardiorrespiratória? Em 14 anos, acompanhando essas pessoas, mais ou menos ali 13% do grupo que tinha uma boa aptidão cardiorrespiratória, em 14 anos, morreu. Por quê? Por todas as causas. Por um infarto, por uma doença, né? A gente chama de morte por todas as causas. E em 14 anos isso acontece, né? De fato. Só que o pessoal que tinha uma aptidão cardiorrespiratória regular, essas pessoas morreram mais que o dobro. Então está ali na média. Eu tenho um VO2 como? Meu VO2 está na média. Minha capacidade de exercício está na média. Então eu estou bem. Uma pessoa que faz um teste de VO2, que faz um teste incremental, uma pessoa que vai lá no cardiologista e faz aquele protocolozinho da esteira, né, que ela vai inclinando, que vai aumentando a velocidade. Uma pessoa que tem um personal trainer que faz avaliação cardiorrespiratória, que vai fazer uma avaliação física e nessa avaliação física dá um resultado regular. Essa pessoa tem mais que o dobro de chances de morrer em comparação a uma pessoa que tem uma aptidão cardiorrespiratória boa. Então, por isso, treinar o cardio tem que ser importante. Pô, Garcia, agora fiquei preocupado. E se eu tiver uma aptidão cardiorrespiratória ruim? Se eu tiver uma aptidão cardiorrespiratória baixa? É aí que você tem que treinar de fato. Uma pessoa com uma baixa aptidão cardiorrespiratória,
ela tem mais de 3 vezes chances de morrer do que uma pessoa com uma boa aptidão cardiorrespiratória. Então é uma informação muito importante, é uma informação muito pesada e a gente precisa trabalhar em cima da saúde das pessoas que elas tanto almejam quando vão para a academia, né? E talvez a informação mais importante desse estudo seja, o estudo ele acompanha durante esses 14 anos pessoas saudáveis e pessoas com doenças cardiovasculares. Esse cenário que eu estou falando para vocês é de pessoas saudáveis. Então, um cara que tem um VO2 baixo, uma aptidão cardiorrespiratória ruim, uma capacidade de exercício máxima baixa, ela tem mais de 3 vezes chances de morrer do que uma pessoa com uma boa aptidão cardiorrespiratória, tá? Só que para pessoas normais, e aí a gente pensa, né? Putz, eu tenho uma boa aptidão cardiorrespiratória, mas eu fumo há muitos anos e eu estou deixando de fumar agora. Eu acho que isso não vai me trazer benefício. E eu tenho aquele cara que é assim, eu nunca fumei, eu nunca coloquei um cigarro na boca, mas eu também nunca treinei. E essa pessoa tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória. O que é que vocês acham que pesa mais nas chances de morrer? Ter uma baixa aptidão cardiorrespiratória ou fumar por muitos anos? O que é que vocês acham? Vocês estão aqui ao vivo com a gente. Coloca aí nos comentários. O que é que vocês acham que morre, que mata mais, né? É uma pessoa com uma baixa aptidão cardiorrespiratória ou uma pessoa que fumou por anos? O que é que vocês acham? Joga aí nos comentários aí. E aí, Pamela foi certeira de sniper, certo? Uma baixa aptidão cardiorrespiratória é um preditor de mortalidade mais impactante, mais vigoroso, muito mais importante para uma pessoa saudável do que por quantos anos ela fumou. Os anos de tabagismo, eles são o segundo fator que mais impacta na chance de mortalidade. Vocês verem como a aptidão cardiorrespiratória é uma coisa tão importante. Indivíduos com doenças cardiovasculares, ter uma baixa aptidão cardiorrespiratória vai matar mais, né? Vai ser um preditor de mortalidade mais potente do que o histórico de infarto desse cara. Fulaninho teve 2 infartos, ele vai morrer cedo. Se fulaninho teve 2 infartos e ele reabilitou, construiu uma boa aptidão cardiorrespiratória, teve 2 infartos, ele vai ter menos chance de morrer com uma boa aptidão cardiorrespiratória, com um histórico de 2 infartos, do que o cara que teve um infarto e depois nunca mais fez nada para melhorar sua aptidão cardiorrespiratória. Então nós somos seres predominantemente aeróbios. Se nós pensamos em ter saúde, uma das 4 coisas que a gente tem que trabalhar é a aptidão cardiorrespiratória. Tá? E trabalhar em que sentido, professor? Trabalhar almejando uma boa, um alto nível. A gente não pode ficar na média. Como a gente viu, né, como a gente já conversou, estar na média traz aí mais que 2 vezes as chances de morrer do que se eu tiver uma boa aptidão cardiorrespiratória. Joia? Então, vamos lá. Já conceituamos o que é a aptidão cardiorrespiratória, o que é o treino de endurance. Vamos falar de prescrever o treino de endurance. E aí eu tenho um meme, inclusive, né, lá no meu feed, que é assim, é um mal da educação física. A gente escuta muito, né, como eu estou na graduação, eu ainda vejo muito os alunos trazerem experiências deles como praticantes de exercício. Olha aí, boa. Muito boa, Pamela. Então a gente vê ainda, né, eu tenho muito contato com isso, com os alunos que
têm essa experiência, né, que ficam ali captando informações, trazendo experiências do salão de musculação, vão treinar e ficam observando. E a gente vê muito, né? Pelo menos eu, quando eu treinava lá na adolescência, antes da graduação, uma coisa que virou meme no meu feed foi o seguinte: chegou um professor para mim uma vez, eu jogava basquete, e aí o professor pegou, passou lá o treino de força, e aí terminou o treino de força, o cara virou para mim e fez assim: pronto, Garcia, agora tu vai correr 30 minutos na esteira a 7 km por hora. E aí eu virei para ele e disse: mas por que 30 minutos e por que 7 km? Ele virou para mim e fez: porque 7 é bom. 7 é uma velocidade boa. Eu, na época, né, 18 anos, beleza, 7 é bom, 30 minutos. E aí vocês que estão aqui, né, que são praticantes de exercício, ou vocês estão na graduação, vocês pegam, param e refletem. Realmente isso é o que acontece, né? Depois do treino de força, me colocam, ou a gente tem o costume, né, de colocar o pessoal na esteira, cerca de 15 a 30 minutos, em uma velocidade que vai variar de 4.5, de via geral, né, de 4.5 até uns 7, 7,5 para os mais ousados. Tem uma galera mais ousada que dá uns sprints na esteira ali. Só que qual que é o problema desse cenário? Porque eu começo por aqui, porque é onde o pessoal mais erra. É prescrever todo e qualquer treino sem ter nenhum parâmetro. Porque 7 é bom, é porque são 30 minutos. É porque a partir desse tempo é que o metabolismo aeróbio começa a trabalhar e a gente começa a oxidar gordura, balela. Tudo isso aí é besteira, tá? O que é que a gente precisa saber na prescrição do treino? Onde as pessoas erram, além de prescrever sem nenhum parâmetro, é que existem diretrizes de treino. Então vamos lá. Onde as pessoas erram? Prescrever sem ter nenhum parâmetro de treino, de prescrição. É uma velocidade aleatória, é um tempo aleatório. Mas nós temos diretrizes. O que é diretriz? O pessoal que não está familiarizado. É um consenso científico da área do exercício, né, que a gente está falando aqui, que dá um norte para você. Que diz, para você ter uma melhora na aptidão cardiorrespiratória, você tem que fazer de 30 a 60 minutos de exercício por sessão. Pô, Garcia, então o cara lá dos 7 km por hora estava certo, né? 30 minutos. De 30 a 60 minutos de exercício por sessão e somar até 150 minutos, né, de exercício semanal, se a intensidade for moderada. Porque se a intensidade for vigorosa, esse treino pode ser mais curto e eu só preciso acumular na semana 75 minutos de exercício se a intensidade for vigorosa. Então a gente já vê que a diretriz ela dá um parâmetro de tempo para a sessão, de tempo de esforço para a semana, e isso depende da intensidade, isso depende da dificuldade. E obviamente isso vai depender do teu nível de condicionamento, né, do teu nível de treinamento. Já é? Então a diretriz já é um passo enorme, já é um passo absurdo. E lá na diretriz do Colégio Americano de Medicina no Esporte, a última diretriz que saiu nesse sentido, tem a tabelinha, tem todas as individualizações, ela é de meados ali de 2011, e a gente tem esses parâmetros. E a gente tem as variáveis de intensidade, nós temos a frequência cardíaca máxima, né? Então quem quer trabalhar com prescrição do treino pela frequência cardíaca, precisa ter no mínimo um cardiofrequencímetro, tá? Então, salve, salve, grande professor Fabrício Boscolo, né? Ele falou no domingo agora, num papo que a gente teve, que o único cara que vai para a guerra sem arma é o cara lá do filme Até o Último Homem. Se você vai prescrever treino e vai utilizar frequência cardíaca, você tem que ter um cardiofrequencímetro. E aí lá na diretriz tem as zonas de intensidade e os percentuais dessa frequência cardíaca máxima, que vai ser um esforço muito leve, vai ser um esforço leve, vai ser um esforço moderado, um esforço vigoroso e um esforço próximo do máximo.
E aí, nesse sentido, né, nós temos também outro parâmetro que é um pouco mais individualizado. Em outro dia a gente bate um papo sobre isso, que é a frequência cardíaca de reserva, que é uma frequência cardíaca, um cálculo ali, que a gente estima a frequência cardíaca máxima, mas a gente considera a frequência cardíaca de repouso, que é um indicativo de aptidão cardiorrespiratória. Então a gente individualiza um pouquinho mais o treino. A gente tem a percepção subjetiva de esforço, sem dúvida vocês já ouviram falar disso. É uma escalazinha que a gente tem, em alguns casos, a 620, né, que é a de Borg, a mais conhecida. Em outros casos a gente tem a 010. E aí a gente tem um esforço máximo, né, que na 620 obviamente é 20, putz, estou morrendo aqui. E na 010 o esforço máximo seria o 10. E aí a gente vai quantificando, individualizando essas intensidades a partir dessas escalas. E a gente tem o VO2 máximo, né, que a gente estava falando. Então eu vou ter a minha capacidade máxima de consumo de oxigênio, e isso é o VO2 máximo. E dependendo da intensidade que eu vou exigir cada qual dessas zonas de trabalho, eu vou prescrever o treino de endurance para melhorar minha aptidão cardiorrespiratória. Então uma coisa que tem que ficar clara é que a diretriz é massa para a gente não errar a grosso modo, falemos assim, né? Porque onde o pessoal mais erra é prescrever sem nenhum parâmetro. São os 30, 20 minutos a 7 km por hora, porque 7 km por hora é bom. Mas na diretriz eu tenho faixas de intensidade para cada indivíduo, eu tenho a recomendação de volume da sessão, eu tenho a recomendação de volume semanal e eu tenho a recomendação ali da variação de intensidades. Qual que é o problema de prescrever apenas pela diretriz? Quando eu falo de um esforço vigoroso pela diretriz, né, ou um esforço, vamos lá, um esforço moderado pelo VO2. Um esforço moderado pelo VO2, nessa diretriz, ela vai de mais ou menos 46% do VO2 até mais ou menos 75% ali para chegar no vigoroso. Putz, de 46 para 75 são 30% de um VO2 máximo. Então é muita coisa. Então isso é uma faixa, né? É uma faixa de confiança. É um parâmetro médio. É para a gente não fazer besteira, né? Para a gente não, vamos falar o termo bem leve para essa primeira live, não machucar ninguém. Então, qual que é o problema de prescrever apenas por diretrizes, apenas por parâmetros generalistas? É que também tem estudo científico mostrando que prescrever apenas por diretrizes fazem com que você tenha 40% de chance de errar. E um estudo que comparou prescrição do exercício por diretrizes, por valores generalistas, em um grupo de 20 pessoas, 8 pessoas não evoluíram. Apenas 12 pessoas evoluíram, sendo aí 40% do grupo. Só que dessas 8 pessoas que não evoluíram, 4 tiveram prejuízo de desempenho. Putz, eu fui lá para melhorar minha aptidão cardiorrespiratória e eu piorei. Por quê? Porque foi usado uma média, né? Foi usado uma zona ali de trabalho que não era uma zona ótima para você. E aí, como é que eu individualizo o treinamento? Eu faço uma avaliação. Lembram do que a gente começou falando, que era o estudo que fazia uma avaliação cardiorrespiratória e classificava o pessoal com a baixa aptidão cardiorrespiratória, uma moderada, né, uma regular e uma boa aptidão cardiorrespiratória? Primeira coisa que você, profissional de educação física, tem que fazer com o teu cliente, dependendo, né, do nível de exercício dele, selecionar uma estratégia para fazer uma avaliação cardiorrespiratória. Essa é a primeira conduta, pensando em treino de endurance. Antes de chegar até aí, tem outras etapas que a gente tem que vencer, pensando em saúde. A gente tem que fazer essa avaliação. Para quê? Para saber a dose ótima de exercício.
E aí vários estudos mostram que quando eu individualizo esse programa de treino, incluindo o estudo que eu mencionei, que fazer a prescrição por valores generalistas, você tem 40% de chance de errar. Nesse estudo tinha um outro grupo com 19 pessoas que tiveram seu treino prescrito por parâmetros individualizados, após um teste individual. E aí, nesse grupo, as 19 pessoas que estavam lá tiveram melhora da aptidão cardiorrespiratória. E a gente já viu o quão é importante melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Ah, professor, mas você está falando isso aí baseado em estudos, baseado em parâmetros teóricos puramente. Então, nas últimas 8 semanas, além de várias outras vezes que eu proporcionei isso, cliente meu, do personal, ele chegou, né, procurou, me contratou, tal, e ele chegou para mim com esse objetivo, né? Pô, Garcia, gostei do teu trabalho, né? Você foi bem recomendado. E eu queria treinar para melhorar minha saúde. Show, vamos melhorar a sua saúde. E aí, né, na pauta de hoje, prescrição do treino de endurance, eu fiz um teste individualizado com ele. E lá na primeira sessão, ele tinha um VO2 máximo de 35 ml quilo por minuto. Primeira coisa da diferença de uma pessoa formada em educação física e um profissional de educação física é saber que, quando eu digo que um cara de 42 anos tem um VO2 de 35 ml quilo por minuto, existe o cara que vai dizer, putz, o teste dele deu 35 ml quilo por minuto. Show! Pega aquele resultado, engaveta e põe o cara para treinar ali a 7 km por hora durante 30 minutos. E tem o profissional de educação física que vai fazer uma análise, vai pegar, putz, ele tem um VO2 de 35 ml quilo por minuto, ele tem 42 anos, essa é uma aptidão cardiorrespiratória regular para a faixa etária dele, então ele tem aí uma grande chance de mortalidade. Em outras avaliações, né, a gente identifica que ele está ali num grau de pré-hipertensão e a gente vai fazer um trabalho individualizado em cima disso. Uma conduta clínica, que é uma conduta que a gente vai selecionar a estratégia todos os dias baseado na condição clínica que o cliente chegar para treinar. Essa é a diferença de um cara formado em educação física e de um profissional de educação física. E aí, 8 semanas depois, apenas, o cara que tinha um VO2 de 35 ml quilo por minuto, agora ele chega a um VO2 de 42 ml quilo por minuto, que traz ele aí para uma zona de boa aptidão cardiorrespiratória. Isso não é só teoria, isso é condição aplicada, e isso, para o profissional de educação física, para o personal trainer, chega em condições como essa. Que esse mesmo aluno chega para mim depois dos resultados, depois de aumentar a capacidade máxima de exercício dele em 2 METs em 8 semanas, e aí vocês pensam, putz, aumentar a capacidade de exercício de um cliente em 2 METs não é nada. Para cada 1 MET que a gente aumenta a aptidão cardiorrespiratória de um cliente, cada 1 MET, a gente aumenta a expectativa de vida dessa pessoa em 12%. Então, eu aumentei a expectativa de vida do meu cliente em 24%. E aí a gente chega, né, num cenário que o cliente vira para mim, me contrata para 3 vezes na semana, não paga barato, e vira para mim e diz, Garcia, vamos estudar a situação para a gente treinar 5 vezes por semana. É isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para você, profissional de educação física. É isso que eu quero para você, praticante de exercício. Que vocês tenham um profissional de educação física do lado de vocês que possam gerar esses benefícios. É isso que eu quero para você, profissional de educação física, para você, estudante de educação física. Que vocês sejam capazes de melhorar a saúde dos teus clientes, dos teus pacientes. Que vocês sejam capazes de proporcionar mais vida aos seus clientes e seus pacientes. Beleza? Então, nesse momento, né, eu deixo aí uma
uma lacuna para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema. Vamos deixar aqui mais uns 5 minutinhos. A gente já está aí com cerca de 45 minutos de bate-papo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários ou pode jogar lá na caixinha com interrogação, que a gente troca uma ideia aqui. Já baixa esse momento muito monólogo, né? Falando aqui para a tela. Quem é professor sabe, né, que a gente gosta daquela troca, né, daquela troca de experiência. Então, eu sou da geração múltipla escolha, né, lá de Malhação, que a gente diz assim, alguma dúvida? E a galera levanta a mão, interage, todo mundo tira dúvida, todo mundo traz aí uma contribuição. E aí, Jared, foi uma honra ter sido seu aluno. E eu digo mesmo, meu amigo, que a gente troca ideia, a gente troca experiência, né? O quanto que a gente cresceu junto naqueles 4 anos não está escrito no gibi. E aí a gente caminha agora nessa caminhada de profissional da educação física lado a lado. E aí chegando uma galera de peso agora, grande Diego Vera chegando no finalzinho da live. É difícil, né? Mas se esses feras aí tiverem alguma pergunta sobre prescrição do treino de endurance, o impacto disso na saúde, como que a gente usa isso para proporcionar mudança e, obviamente, né, ter um retorno de valor, né, ter uma valorização maior do nosso cliente, do nosso paciente, isso é fundamental. Então, creio que a galera está no silêncio, às vezes eu acho que é o delay, né, do Instagram. Mas creio que por hoje a gente bateu o conteúdo, né? Sempre temos perguntas, sempre a mentoria tá voando, hein, Diegão? Mas creio que esgotamos, né, a pauta para hoje. Então é uma honra, pessoal, estar aqui com vocês. Então desde já eu deixo um convite para vocês que estão aqui agora assistindo. Na próxima quinta-feira a gente vai ter outra live, outro bate-papo desse. Joia? Andrezão perguntando, isso que tu tá tomando é café ou creatina? Nenhum dos dois, é água, H2O. Excelente papo, meu querido. Brigadão, Pamela. A gente se vê aí nos salões de musculação, né? Eu que agradeço pela contribuição, pelo empenho de vocês. É um orgulho estar assistindo vocês se formarem e vocês se tornarem os profissionais que vocês estão se formando. Então, por hoje, vou encerrando aqui o bate-papo e a gente se vê na próxima quinta-feira agora, dia 19 de maio. Espero vocês. Logo mais eu estou divulgando o tema que a gente vai conversar na próxima quinta. Então, boa noite, bom descanso a todos e amanhã tem mais trabalho pra gente.